O Perfume do Invisível, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone, escrito e desenhado pelo italiano Milo Manara, que tem diversos trabalhos tanto solo, né, que ele escreve e desenha, como em conjunto. Alguns dos que ele fez solo, por exemplo, tem o Caravaggio, o Clique, a Gulivera, e em parceria com outras pessoas a gente tem o Borgia, Verão Índio, e até uma história que ele fez para o Sandman naquele quadrinho Noite Sem Fim. Mas se você conhece qualquer coisa do Milo Manara, você sabe que esse quadrinho é um quadrinho extremamente adulto, totalmente desaconselhável para menores de 18 anos mesmo. Inclusive, tem muita discussão se o que o Milo Manara faz é erotismo ou pornô, porque, pelo menos para mim, erotismo é uma coisa mais sensual, que fica meio que nas entrelinhas, assim, que não é tudo mostrado. Mas aqui não, aqui o Milo Manara realmente tem cenas de sexo, assim, pesadíssimas, envolvendo estupro até. Então eu pessoalmente não considero esse quadrinho, pelo menos, como erótico. Eu já considero uma coisa pornô mesmo, mas eu já vi muita gente falando que esse quadrinho é erótico, então meio que não tem um consenso, né? Mas eu considero esse quadrinho aqui como pornô. Então já é bom deixar avisado para as crianças aí, não lê isso aqui não, espera um pouco. E o Milo Manara, ele teve a ideia de escrever esse quadrinho depois de ler o livro O Homem Invisível, do escritor H.G. Wells. E quando ele leu, ele ficou pensando que se ele fosse um homem invisível, ele faria coisas completamente diferentes do que o personagem faz no livro. Então ele escreve essa história meio que contando o que ele faria se ele fosse um homem invisível, e o que ele faria é a coisa que ele é mais conhecido, que é a putaria, né? E esse volume, ele reúne os 2 livros do Perfume do Invisível, né? Os 2 tomos. São 2 capítulos separados, que meio que não importa a ordem que você leia. Eles não têm um nome lá muito criativo, é simplesmente livro 1 e livro 2, sendo que o primeiro livro eu achei o melhor dos 2. O segundo eu já achei que ficou um negócio mais cansativo, mas o primeiro livro é realmente muito bom, eu gostei bastante. O primeiro livro começa com esse homem da capa aqui, né, que ele tá ficando invisível, ele descobriu uma fórmula para ficar invisível, ele meio que se pinta com uma tinta, e ele quer ficar invisível para conseguir ficar perto da mulher que ele ama, que é uma dançarina chamada Beatrice, mas durante o processo ali da transformação, quem encontra ele é essa personagem aqui da capa, que se chama Mel, que logo de cara ela fala que vai contar para todo mundo o que esse cara tá fazendo, mas ela meio que desiste porque ninguém ia acreditar nela. Ela até tenta falar para algumas pessoas e todo mundo acha ela louca, porque assim, meio que é o mundo real, então não teria como alguém ficar invisível. Então logo ela é descreditada, assim, e os 2 começam a andar juntos e eles vão se metendo em algumas encrencas bem grandes ao longo da história. E como é de praxe do Milo Manara, que aliás é um dos motivos pelo quais eu acho que esse quadrinho é pornô e não erótico, é que o quadrinho parece um filme pornô, assim, meio que toda a história, toda a conversa dos personagens, tudo vai levando para a próxima cena de nudez, para a próxima cena de sexo, que o leitor ali quer ver, né? Porque quem compra um quadrinho do Milo Manara sabe o que está esperando, né? Então toda a história gira em torno do sexo, em torno da nudez. Então toda a história vai acontecendo, todas as encrencas de alguma forma acaba na Mel ficando pelada, na outra personagem ficando pelada. Então é sempre uma cena assim. Então a história em si é boa, mas você não compra esse quadrinho pela história, né? Você compra esse quadrinho pelos desenhos maravilhosos do Milo Manara, que todo mundo conhece. E o desenho do Milo Manara é uma coisa de maluco, assim, porque ninguém desenha igual a ele. Ninguém consegue imitar o Milo Manara. Cada quadro que ele coloca ali no quadrinho é uma obra de arte que você pode ficar olhando horas e encontrando novos objetos ali no cenário. É um desenho, eu não sei a técnica, mas parece um desenho pintado com aquarela, não é um desenho convencional. Então realmente parece uma obra de arte em cada quadro e vale a pena ficar apreciando esses quadros. E o livro 2 do Perfume do Invisível é basicamente a mesma premissa. Tem um homem
que descobriu essa fórmula de ficar invisível, e tem uma mulher que sabe disso, e ela sequestra esse homem, né? Essa mulher, a gente não descobre o nome dela ao longo da história inteira, mas ela sequestra esse homem para conseguir essa fórmula, né, de ficar invisível, porque ela quer roubar bancos e enriquecer dessa forma, né? Porque, lógico, ficaria muito mais fácil de entrar num cofre, por exemplo, se ninguém pudesse te ver. Mas, assim como no primeiro livro, tudo gira em torno para ter a próxima cena de nudez. É basicamente a mesma coisa. As duas histórias são bem básicas, eles partem de uma premissa e, tipo, automaticamente você aceita isso, não tem muita explicação, não tem nada, e ele já passa para as maluquices do Milo Manara. Então vá ler esse quadrinho sabendo de tudo isso, sabendo que a história é básica, sabendo que tudo leva para a próxima cena de nudez, para a próxima cena de sexo. E tudo isso que eu tô falando não quer dizer que eu não gostei do quadrinho, muito pelo contrário, eu gostei bastante. Só a arte do Milo Manara já vale para comprar o álbum. Mas vá sabendo disso. Se você quer uma história cheia de reviravoltas, de suspense, esse não é o quadrinho certo. Vai em outras coisas, que tem muito quadrinho aí para todos os gostos. Quem tá comprando esse quadrinho sabe no que tá se metendo. Né? É um quadrinho adulto, um quadrinho erótico ou pornô, depende do ponto de vista, mas ainda assim é um quadrinho muito bom. Não chamam o Milo Manara de gênio, de um dos grandes quadrinistas que a gente tem no mundo à toa. Ele é realmente muito bom, ele sabe contar a história que ele quer e ele sabe também o público que ele quer atingir, né? Então, pro público que ele quer atingir, para a história que ele quer contar, é muito bom sim, funciona muito bem, mas quando você for ler, vá sabendo de tudo isso, que daí você vai aproveitar a história muito melhor. Mas é isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desses breves comentários sobre o Perfume do Invisível. Comente aí se você já leu esse quadrinho, o que você achou, se você acha que ele é erótico ou pornográfico, tem muita discussão sobre isso em volta dos quadrinhos do Milo Manara. Mas é isso, se você gostou, clica aqui no gostei, se inscreva no canal, que em breve vai ter outros vídeos, outras resenhas de quadrinhos para vocês. E se você for comprar alguma coisa da Amazon, também não se esqueça de usar o link que está aqui embaixo. Comprando por ele, né, entrando por ele, você ajuda o canal com uma pequena comissão, e com isso mais vídeos e mais resenhas serão possíveis nesse canal. Então muito obrigado por assistir e um abraço.